Bom dia a todos e todas, a paz. Eu sou conhecido como Carlinhos Senegal. Esse é o nome que o Senhor me deu por conta do país onde eu sirvo, que é o Senegal, país no oeste da África. Eu separei um vídeo, o pessoal da mídia lá, acho que já está no ponto, né? Para que vocês conheçam um pouco do nosso trabalho e daquilo que a gente está fazendo no Senegal, e eu volto com vocês para compartilhar a palavra que Deus colocou no meu coração para vocês, tá? Oi, meu nome é Débora. Eu sirvo no Senegal como missionária desde 2014. Me mudei para lá junto com a minha família, né, meu marido Carlinhos e nossos 2 filhos, Gabriel e Carlinhos Filho. Quando a gente chegou lá, a gente começou a buscar formas de viver com a comunidade e procurar descobrir de que formas que a gente poderia servir essas pessoas e, junto com elas, ajudar a solucionar problemas que já existissem na comunidade. Foi aí então que a gente, depois de um tempo vivendo lá, a gente percebeu que tinha um problema muito sério na área de educação. O que acontece? Muitos jovens conseguem terminar a escola, mas não conseguem ou entrar ou permanecer na faculdade. Então a gente aí tem uma grande massa de jovens que ficam ou desempregados ou subempregados, sendo que eles têm uma educação razoável e eles poderiam ter um trabalho melhor e viver com mais dignidade. Então foi pensando nisso que a gente criou o Instituto Dorcas, onde a gente poderia fornecer para esses jovens uma formação técnica na área de informática dentro de um período de tempo relativamente curto. Eu me chamo Carlinhos Senegal e assim que eu cheguei na comunidade, eu identifiquei que os jovens tinham a necessidade e eu desenvolvi 3 módulos na área de informática. Era o módulo de informática básica, o módulo de manutenção de computadores e de redes de computadores. Eu desenvolvi esse de informática básica para as pessoas que queriam trabalhar em supermercados, farmácias e necessitavam de um curso de informática, e para aqueles que queriam seguir a carreira de TI, eu desenvolvi o manutenção de computadores e laptops e redes de computadores. Foi muito engraçado porque muita gente chegava para mim e dizia: Carlinhos, o seu curso está melhor do que o curso da universidade. É exatamente porque eu havia estudado a cultura e a forma como a cultura lia, né, a forma da pedagogia da cultura, e eu desenvolvi um material com muita prática, com muita imagem, fazendo com que os alunos tivessem uma compreensão bem mais rápida do conteúdo. É muito engraçado ver como foi a trajetória da gente ao longo da vida, né, do tempo de vida do Instituto Dorcas. Porque a gente começou num espaço cedido na igreja, e aí depois a gente começou a precisar de mais espaço, porque vinham chegando mais alunos. Então a gente se mudou para a garagem da nossa casa, né? O Instituto Dorcas foi ampliando e tomou a garagem. Depois a gente precisou alugar um espaço só para o Instituto, foi aí que a gente alugou um apartamento. E aí depois, por uma demanda maior mesmo de alunos e turmas, a gente alugou uma casa. E aí a gente agora está em outra etapa do Instituto Dorcas, porque a gente agora tem o nosso espaço próprio, né? A gente construiu uma escola, ela foi inaugurada agora em 2021, então a gente tem agora a realização desse sonho, que é a gente poder trabalhar dentro de um espaço que é nosso de verdade. Eu desenvolvi um projeto, né, de caminhada e de observação, onde eu identifiquei um rapaz chamado Alex. Ele dormia no banco da igreja, né, ele era recém-convertido à fé cristã e ele não tinha onde ficar na capital, e ele me perguntou se eu tinha um curso de informática. Foi aí então que ele começou a estudar com a gente, estagiou com a gente e se tornou parte do conselho do Instituto Dorcas, como tesoureiro do Instituto Dorcas e professor de informática. E eu comecei a discipular o Alex de forma holística,
cuidando da sua vida financeira, da sua vida espiritual. Eu fiz um discipulado de 4 anos e a gente construiu a escola juntos. Então, agora, o Instituto Dorcas tem um diretor, que é o Alex Umbai. Esse jovem que passou 4 anos comigo sendo discipulado. Na nossa convivência com os nossos alunos de informática, a gente percebeu que muitos deles tinham problemas cognitivos, problemas de memória, de concentração. E aí, investigando um pouco mais a fundo, a gente percebeu que isso vinha de uma má nutrição desde a infância. Então, o que foi que a gente decidiu? Que a gente ia oferecer para as crianças da nossa escola a melhor nutrição que a gente pudesse, uma nutrição adequada, correta, para que elas pudessem ter realmente o potencial delas desenvolvido. E quando foi um dia, alguém bateu na minha porta e perguntou se eu vendia ovos de codorna, porque ele ouviu o barulho da codorna. Ou seja, nasceu um negócio. E a gente começou a vender esses ovos de codorna. E vendíamos cerca de 4.000 ovos, faturando até R$5.000 por mês. E a gente começou a utilizar esse valor para construir a nossa escola. E hoje esse valor se multiplicou e é utilizado para o sustento do custo operacional mensal da nossa escola. E foi muito engraçado porque inicialmente era um negócio que estava começando, com o meu vizinho, e quando eu fui entregar na casa do meu vizinho, e meu vizinho olhou para mim e disse: por que você está vendendo esses ovos de codorna? Eu disse para ele: eu quero construir e sustentar uma escola no interior. Ele disse: você lembra de Moisés, que Deus enviou as codornas no deserto para alimentar o povo do deserto? E é engraçado que meu vizinho muçulmano me fez lembrar daquilo que Deus fez para alimentar o seu povo no deserto. E hoje as codornas estão alimentando e provendo as nossas crianças lá na aldeia. Deus nos ensinou 2 orações. A primeira é o Pai Nosso, que todos conhecem, e a segunda é: rogai ao Senhor da Seara. No livro de Mateus 9,35 diz: rogai ao Senhor da Seara, porque a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Para fazer missões, você pode estar de joelhos, você pode estar contribuindo, ou você pode estar na ponta da flecha, como eu no Instituto Dorcas. Então esteja em qualquer lugar, porque é muito importante para que a missão, o espetáculo de Deus aconteça na Terra. Se você quiser conhecer mais sobre o Instituto Dorcas, se você quiser conhecer mais sobre nossa missão, aquilo que Deus tem feito através da gente, entre aqui no nosso site e faça parte de alguma forma, porque juntos somos mais fortes. Que Deus abençoe vocês. Amém, glória a Deus. Amém. Recebo, minha filha. Amém. Amém. Deus é bom demais. Eu vejo esse vídeo todo dia praticamente. Estou sempre pregando e mostrando. É como se eu estivesse vendo pela primeira vez, como vocês estão vendo pela primeira vez, porque é muito bom ver o caminho que Deus faz e até onde Ele quer chegar. E é sobre isso que a gente vai falar hoje na palavra dEle. Eu estava... Há muito tempo atrás, no ano 2007, 2008, eu estava na minha igreja local, como vocês, assistindo um culto pela manhã. E naquela manhã o Senhor me chamou para fazer essa obra. Mas quando o Senhor me chamou, eu não enxergava a obra, eu não sabia o lugar, eu não sabia o que eu tinha que abrir mão, eu não sabia nem o que eu tinha que fazer. Mas a única coisa que eu sabia que eu tinha que fazer era me entregar. Dar tudo o que eu tinha. Minha mulher trabalhava no Banco do Brasil há 13 anos, era gerente de um banco, e eu tinha uma empresa na área de informática, a minha primeira formação. E vou dizer para vocês, não é fácil deixar o emprego, deixar a estabilidade, deixar os recursos para seguir a Jesus. Mas uma coisa muito interessante que me passou foi que, quando isso aconteceu, minha mulher pediu demissão do banco e eu deixei a empresa, praticamente dei a empresa ao meu sócio, porque eu não tinha muito tempo para negociar ou para fazer alguma coisa. Eu simplesmente olhei para Jesus e disse: eu vou, e pronto, independente do que eu tenho que deixar. E talvez você esteja se perguntando, dizendo: esse homem é muito corajoso. Quero dizer para vocês, eu não sou corajoso. Eu não sou corajoso, eu não tenho coragem, eu tenho medo, eu choro, eu tremo na base,
eu penso em desistir. Muitas vezes eu penso em desistir, principalmente em momentos de pressão muito grande, onde eu não aguento a pressão, porque muitas das vezes a gente ouve um testemunho desse e a gente olha para essa pessoa que está dando o testemunho e diz para a gente mesmo: eu não consigo fazer isso, isso não é para mim. Isso, a pessoa tem que ter muita coragem. Esse homem é um super-herói. E de repente você esteja me vendo com esse arquétipo do super-herói, alguém que larga tudo e voa e vai-se embora e salva a humanidade. Eu não sou um super-herói. Eu sou um homem como você, humano como você. Eu tenho filhos, eu choro, eu sinto dores, eu tenho problemas psicológicos, eu tenho um monte de coisa. Mas eu também tenho Jesus. E como o pastor disse, para onde eu irei? Eu encontrei um tesouro escondido. E muita gente me dizia: Carlinhos, você vai largar tudo. Eu disse: minha filha, meu filho, eu achei um tesouro escondido. Eu não sei o que você faria nessa terra linda aqui de Brodowski. Eu estou andando, circulando, eu estou me apaixonando por esse lugar. É uma terra que você lança semente, nasce abacaxi, nasce cana, nasce, tu és que tudo que bota na terra nasce. Mas eu não sei o que você faria se você comprasse um terreno, se você achasse um terreno, cavasse e achasse um pedacinho de ouro, e quanto mais você cavasse, parecia que a pedra de ouro é maior. Eu não sei o que você faria, mas o que eu fiz foi vender tudo e comprar essa terra, porque eu achei o tesouro escondido. Então é muito importante que você, na manhã de hoje, entenda que você está aqui para encontrar um tesouro. E é um tesouro que vale muito mais do que a sua própria vida. Porque a sua própria vida não pode ser comprada por aquilo que você tem aqui na terra, porque foi comprada com sangue. Esse sangue que a gente acabou de beber, esse corpo que a gente acabou de comer, porque foi crucificado por mim e por você. Alguém morreu por você, alguém pagou o preço pela sua vida. E toda vez que você troca essa crucificação feita por Jesus para que você tivesse vida eterna, por um emprego, por um carro, por uma casa, por momentos de alegrias passageiros, você está descrucificando Jesus na sua vida. Então, eu não deixei tudo para ser missionário. Eu deixei o pouco que eu tinha, porque eu encontrei tudo que é Jesus Cristo. A palavra, o verbo, a eternidade, o evangelho, a novidade. E Jesus vai falar com você nessa manhã. Então eu peço que você fique, a não ser que você seja criança, você fique em silêncio. Você preste atenção, porque Deus vai trazer uma palavra essa manhã para a sua vida, que vai economizar para você tempos, muitos anos, que talvez você tenha passado tentando entender, mas o Senhor vai fazer você entender hoje, de uma forma muito fácil e objetiva, o que você tem que fazer a partir de hoje, para você provar daquilo que eu provei, daquilo que eu estou fazendo. Como eu disse para você, não é fácil, é muita pressão. É muita pressão. Quem aqui gosta de trabalhar sob pressão? Levanta a mão. Tem gente que só funciona assim. Eu funciono assim, eu só trabalho sob pressão, eu gosto da pressão. Apesar de ser um gestor de projeto, eu me projeto 5 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Eu gosto também de fazer projeção. Mas é interessante porque a gente quer o conforto e a gente corre da pressão. A gente quer estar com Jesus no nosso sofá da nossa casa, que cada vez mais está muito mais confortável. Eu sentei num sofá esses dias e o rapaz disse: vá para o seu quarto dormir. Eu disse a ele: posso dormir nesse sofá? Porque o sofá era muito confortável. E a gente quer viver uma vida de conforto, a gente quer viver uma vida confortável, mas a gente esquece de que o nosso conforto aqui na terra ele tem um tempo. Ele vai acabar em algum momento. Enquanto a gente está trocando esse conforto que vai acabar, a gente está abrindo mão de um conforto eterno, diante daquele que vai preparar uma mesa para nós, que está preparando algo para nós, para que a gente viva uma eternidade ao lado dele. Uma eternidade onde não haverá choro, não haverá dor, não haverá sofrimento. O Senhor quer trazer uma palavra para você essa manhã, que vai mudar completamente a sua vida. Então, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Abram a Bíblia no livro de 1 Samuel capítulo 3.
A gente vai ler Bíblia essa manhã, viu? Primeiro Samuel, capítulo 3. Eu vou ler o capítulo todo. Todo mundo chegou? O pessoal do celular já foi, né? O pessoal das páginas ainda está caçando. Mas eu vou esperar vocês. Todo mundo está aqui comigo, né? 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. Samuel ainda era menino e ajudava Eli na adoração a Deus, o Senhor. Naqueles dias, poucas mensagens vinham do Senhor e as visões também eram muito raras. Eu estou lendo a versão NTLH, para o pessoal aí da mídia. Certa noite, Eli já era quase cego, estava dormindo no seu quarto. Samuel dormia na tenda sagrada, onde ficava a arca da aliança. E a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Então o Senhor, Deus, chamou: Samuel, Samuel. Estou aqui, respondeu ele. Então correu para onde Eli estava e disse: Senhor, o Senhor me chamou, estou aqui. Mas Eli respondeu: eu não chamei você. Volte para a cama. Samuel voltou. Então o Senhor Deus tornou a chamar Samuel. O menino se levantou, foi aonde estava Eli e disse: o Senhor me chamou, estou aqui. Mas Eli tornou a responder: eu não chamei você, filho. Volte para a cama. Samuel não conhecia o Senhor, pois o Senhor ainda não havia falado com ele. Aí o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi onde ele estava e disse: o Senhor me chamou, estou aqui. Então Eli compreendeu que era o Senhor quem estava chamando o menino e ordenou: volte para a cama. E se ele chamar outra vez, se ele chamar você outra vez, diga: fala, ó Senhor, pois o teu servo está te escutando. Samuel voltou para a cama. Então o Senhor veio e ficou ali. E como havia feito antes, disse: Samuel, Samuel, fala, pois o teu servo está escutando, respondeu Samuel. E o Senhor disse: eu vou fazer com que o povo de Israel uma coisa tão terrível, que todos os que ouvirem a respeito disso ficarão apavorados. Naquele dia, farei contra Eli tudo o que disse a respeito da família dele, do começo até o fim. Eu lhe disse que ia castigar a sua família para sempre, porque os seus filhos disseram coisas más contra mim. Ele sabia que eu ia fazer isso, mas não fez nada. Por isso eu juro à família de Eli que nenhum sacrifício ou oferta poderá apagar o seu terrível pecado. Samuel ficou na cama até de manhã. Aí se levantou e abriu os olhos, abriu os portões da área da tenda sagrada. Ele estava com medo de falar com Eli sobre a visão que havia tido. Mas Eli o chamou: Samuel, meu filho. Estou aqui, respondeu ele. O que foi que Deus lhe disse? Perguntou Eli. Não esconda nada para mim. Deus o castigará severamente se você não me contar tudo o que ele disse. Então Samuel contou tudo sem esconder nada. E ele disse: ele é Deus, o Senhor, que ele faça tudo o que achar melhor. E Samuel cresceu. O Senhor estava com ele e fazia tudo o que Samuel dizia que ia acontecer. Assim todo o povo de Israel, do norte ao sul do país,
ficou sabendo que Samuel era, de fato, um profeta do Senhor. O Senhor continuou a aparecer em Siló, onde havia se revelado a Samuel e falado com ele. E a palavra de Samuel era respeitada por todo o povo de Israel. Eu já estive sozinho num lugar, porque quando Deus me chamou para construir essa escola, a minha esposa ficava na capital do Senegal, Dakar, fazendo o trabalho de escritório e as traduções, porque ela fala algumas línguas, então ela cuidava dessa parte de escrita, tradução, comunicação. E ela fez uma pós em antropologia, então eu era meio que um antropólogo funcional. Eu ia para o campo, eu fazia as anotações, eu tenho um olho bom. E eu enviava para ela e a gente entendia um pouco da cultura para que a gente pudesse contextualizar o Evangelho, pregar o Evangelho de forma contextualizada, entender a comunidade para que a gente pudesse trazer uma escola, mas um projeto que de fato fosse uma necessidade da comunidade, não a necessidade nossa de realizar projetos sociais, mas que fosse de fato a vontade de Deus naquele lugar para que o Senhor pudesse trazer educação, mas também pudesse trazer o Evangelho através desse projeto. E eu construí uma casa, num quarto, e o Senhor me deu a direção de comprar uma terra, no meio do nada. O meu vizinho, ele ficava a muitos quilômetros, talvez, enfim, eu não vou dizer, não vou arriscar, eu não medi a quilometragem, mas a casinha dele sumia assim da minha, e tudo era plantação de amendoim. E Deus me disse, constrói uma casa aqui, um quartinho, e você vai ficar morando nesse lugar durante a semana, para que você não fique indo e voltando. Era cerca de 300 quilômetros, ida e volta. E eu comecei a dormir naquele lugar sozinho. Quando eu falo num quarto, no meio do nada, pode pensar na savana africana, meio desértica. E eu me deparei com aquela situação, e eu comecei a chegar à noite com muito medo, eu andava com a faca, não tinha problema de assalto, essas coisas, mas tinha muito chacal, uns cachorros tipo lobo, raposa, durante a tarde muitos macacos grandes, que chegavam no nosso terreno, comia tudo, e eu tive que aprender uma coisa que eu nunca aprendi, lidar com a terra. Porque para que as pessoas me recebessem naquele lugar e eu pudesse entender como pensa a cabeça de uma pessoa que lidar com a terra, eu tenho que mexer com a terra. Eles gostam muito de agricultura, eles gostam muito de cuidar de animais, por isso nasceu esse projeto de criação de codornas. E eu comecei a plantar, eu comecei a semear. E o que é muito engraçado, porque quando a gente faz um curso de teologia, e quem é teólogo aqui, fez faculdade, sabe, a gente não aprende a semear. Ninguém joga a gente numa terra e diz aí, vamos aprender sobre a terra. Mas deveria ser uma cadeira obrigatória nos cursos de teologia. Porque uma das formas de entender o que Jesus está trazendo na sua mensagem, a gente precisaria entender da terra e compreender como a terra funciona. Mas eu não entendia. Um certo dia eu fiz compostagem. Muita gente sabe que o que é compostagem, mas lá não se fazia compostagem como se faz aqui, e eu tinha uma terra preta, fértil, muito boa para plantar, e me deu vontade de comer melancia, e eu disse, eu quero comer melancia, eu vou comer melancia. O que é que se faz aqui quando quer comer melancia? Vai no mercado e compra. Lá onde eu estava não era assim, eu tinha que comprar a semente, plantar melancia, esperar a árvore crescer, e a melancia vinha, e aí eu partia aquela deliciosa melancia vermelha, e saborear aquela fruta. Mas Deus já havia me explicado como as coisas funcionavam. Eu já estava meio traquejado, porque o tempo de Deus já era diferente do tempo do meu escritório de informática. Telefones não tocavam mais, contratos não eram mais assinados, não se via mais o salário uma vez por mês ou o 13º. Eu tinha que orar e esperar a boa vontade de vocês, da igreja, de me enviar a oferta para que eu pudesse pagar as minhas contas e comprar as sementes de melancia. Então era uma vida muito insegura, ao mesmo tempo totalmente insegura, porque eu estava na mão do Senhor. E muitas das vezes a gente está vivendo uma vida de insegurança e a gente se esquece que existe uma mão nos carregando, uma mão nos levando na direção dele.
E a gente se põe em viver uma vida de ansiedade, de desconforto. E muitas das vezes o mundo olha para nós e não compreende como é que a gente diz que a gente tem um Salvador e a gente vive uma vida como se não tivesse sido salvo por ninguém. Eu passando com a semente de melancia, o meu monte de compostagem com ferro no meio, fumaçando, aguando todos os dias, eu alegre, vou comer melancia daqui a alguns meses. E quando eu passo na frente da casa do meu vizinho, o vizinho mais próximo que eu tinha, Monsieur Sene, o nome dele é Sene. Monsieur Sene falava uma língua étnica, eu falava outra língua étnica, eu estava aprendendo a língua dele, mas ele olha para mim e faz: ei, o que é isso aí? Aí eu disse: isso é melancia. Não era, era semente, mas ia virar melancia. Aí ele fez: você vai plantar melancia? Eu disse: vou plantar melancia. Aí ele disse: mas não dá melancia nessa época. Aí eu, com minha cabeça, né, brasileira, eu disse: ele não está sabendo que eu fiz compostagem. E que quando a gente prepara a terra do nosso jeito, fora do tempo, e mesmo fora do tempo, vai dar a melancia. Ele fez: filho, não vai dar melancia. Você vai perder o seu tempo. E vai perder o seu dinheiro, porque semente de melancia é cara. E o Senhor Deus me disse: filho, você não é maior que essa pessoa. Você não sabe mais do que essa pessoa só porque você frequentou uma universidade lá no seu país. Ouça o que ele tem para dizer. E eu disse: Monsieur Sene, por que não dá melancia? Ele disse: meu filho, tudo tem o seu tempo. A melancia, ela só pode dar depois da safra do amendoim. Porque a terra, quando a gente tira o amendoim, colhe o amendoim, ela está pronta para receber a semente da melancia. E você não vai fazer nem muito esforço. É só você aguar, esperar um dia e lançar a semente. E aguar de tempo em tempo, que logo ela vai brotar e vai dar melancia. Mas faça um negócio. Tome aqui uma semente de quiabo. Quiabo aqui é quiabo também, né? E plante quiabo, porque o quiabo também ele vai dar nesse período. Me dê a sua semente de melancia e plante quiabo, porque você vai colher quiabo. E a gente plantou quiabo, eu adoro quiabo, e a gente colheu muitos quiabos. O Senhor trouxe para mim, através da humildade daquele homem, da sabedoria daquele homem que nunca colocou seu pé numa universidade rural, mas havia colocado seus pés durante toda a vida na terra, pegando na terra, aquele homem que ouviu o seu pai, o seu avô, porque é assim nessa comunidade que se transmite conhecimento, de pai para filho, de avô para neto. Ele sabia o tempo certo de semear a semente. A gente não sabe o tempo das coisas. E muitos de nós estamos sofrendo porque estamos semeando coisas no tempo errado, simplesmente porque queremos fazer aquilo que o nosso coração deseja fazer. E talvez você esteja se perguntando: por que eu vivo essa vida? Por que não eu? Porque você está olhando para você e você não está olhando para Deus. Samuel, este Samuel, o profeta, o sacerdote de Deus improvisado, o homem que falava com Deus, tem uma história. A história da sua mãe, Ana. Ana era uma mulher que sofria muitas humilhações porque não podia ter filho. E o seu marido, Elcana, fazia de tudo para que Ana pudesse estar bem, porque ela vivia chorando. Porque a outra esposa do seu marido, Penina, que tinha muitos filhos com Elcana, humilhava ela. E essa mulher fez um pedido a Deus: eu quero ter um filho. A gente tem feito muitos pedidos a Deus: trabalho, casa, filho, concurso. O que você tem pedido para Deus? Mas você tem pedido muita coisa para Deus. E uma coisa que me surpreende nessa mulher
Está em 1 Samuel capítulo 1, versículo 22, que diz assim: Ana, porém, não foi para o dia do sacrifício e disse ao marido: assim que o menino for desmamado, eu o levarei ao santuário de Deus, o Senhor, para que ele fique lá toda a sua vida. Muitas das vezes estamos pedindo coisas a Deus que somos incapazes de consagrar a Deus e de entregar para Deus. E talvez você não esteja recebendo aquilo que você está pedindo a Deus, porque Deus está olhando para você, vendo que no futuro aquilo que você vai receber de Deus talvez seja uma maldição para você, porque você só olha para você. Quando você se vê na vida, você só vê você. E a sua vida é sobre você, você, você e você. E no reino de Deus, nunca é sobre eu, é sobre nós. Eu sou porque somos. Provérbio africano. Eu sou porque somos. Nunca eu sou sozinho. Somos porque alguém lá atrás nos consagrou. Estamos aqui porque um dia alguém investiu seu tempo em você. E nesse mundo ocidental, me parece que é proibido olhar para trás, porque quem vive de passado é museu. Mas o que mais Jesus disse: olha para trás e lembra como a gente fez hoje, quando ele parte o pão, quando ele levanta o cálice, ele está dizendo: filhos e filhas, lembrem daquilo que foi feito na cruz do Calvário, vai acontecer, e nunca esqueçam do sacrifício. Lembrem. E vocês vivem num mundo ansiosamente olhando para frente, desejando o futuro, mas incapaz de entender que estar aqui hoje, nessa manhã, é a melhor oportunidade que você está tendo na sua vida. Perdemos a capacidade de ser feliz no presente, de perceber o beijo da sua esposa, o cheiro na cabeça do seu filho. Ontem eu vi o pastor brincando com a sua neta, eu estava jogando, e eu estava olhando para ele, desejando a mesma coisa. Eu disse: Senhor, que alegria é a gente poder brincar com o neto. A felicidade está no agora. Mas o mundo está dizendo para você: a felicidade está lá na frente. E você é um crente infeliz, porque você é capaz de perceber de que o Senhor está dizendo agora, nesse momento de Santa Ceia: olha para trás, alguém morreu por você. E fugimos da pressão, fugimos da transformação, fugimos do grande momento da fusão, da explosão, daquilo que Deus quer fazer com você e através de você. Eu já me peguei chorando muitas vezes, e já me peguei muitas das vezes ouvindo: tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você. Fugimos desse momento. E hoje eu quis, porque ontem eu comi uma carne muito gostosa nessa terra, eu trouxe um pedaço de carvão. E é engraçado porque, a não ser que você goste de carne crua, mas a única forma de você comer um bom churrasco é tendo carvão. Alguém come carne crua aqui? Picanha é bom, picanha. É bom picanha, né? Só quem é vegetariano não vai gostar, porque tem outro processo, né? Mas picanha é bom, né? É, mas sem carvão não é bom. É bom picanha sem carvão? Já comeram, já tentaram? Sem acender o carvãozinho. Aquele cheiro de carvão, aquela memória afetiva, né? Que vem. Eita, o carvão já dá até fome. E o pregador trazendo picanha às 10h46, o suco gástrico no estômago já começa a liberar. E o cara começa a olhar para o relógio dizendo: que hora vai acabar essa pregação? Que está dando uma fome. Isso é uma pedra de carvão.
Pois é. Esse carvão a gente não vai botar na nossa sala de decoração. Esse carvão suja a mão. Esse carvão, para ele ter utilidade, ele precisa ser queimado. Não é isso? Para que aquele pedaço de carne com aquela capa de gordura, ele vire picanha. E cortadinho, com sal, sacia a nossa vontade de comer churrasco, não é isso, pastor? Carinha de alemão desse, como uma carne empurrada, né? Gosta. Olha só, isto é uma pedra de carvão. Mas existe um outro mineral extremamente importante e caro e indestrutível, que tem a mesma composição do carvão. Qual é o mineral? O diamante. E eu vim do continente africano, e é um dos países que tem mais diamante, e o maior diamante já foi encontrado nesse mundo foi na África do Sul. A diferença entre essa pedra, esse mineral e o mineral diamante, qual é a diferença? A pressão que ele sofre. Para essa pedra aqui, que tem pouca utilidade, pouco valor, mas a utilidade de fazer a gente encher o bucho de carne, se ele sofre uma pressão gigante, ele vira diamante. E aí você fica milionário do dia para a noite. Então você está me perguntando aí, Carlinhos, se eu pegar uma pedra de carvão e der uma pressão nele, ele vai virar um diamante? Vai. Mas qual é a diferença de fato? Essa pedra aqui, ela é composta por moléculas que estão desorganizadas. E quando ele sofre uma pressão dentro da terra durante muito tempo, as moléculas se organizam e ele vira diamante. Uma das pedras mais preciosas do mundo. Indestrutível, não se destrói diamante. O que é que o Senhor quer trazer para você nessa manhã com uma simples pedra de carvão? Você talvez seja esse carvão. Se colocar no fogo, você vai se queimar e você vai virar cinzas. Mas o Senhor quer transformar você num diamante, em alguém que não se destrói. Samuel estava no ventre da sua mãe, e sua mãe poderia ter dito: não, esse é o meu filho. Eu já fui tantas as vezes humilhada, pastor, pela minha companheira lá. Eu já fui humilhada pelos meus parceiros, pelas pessoas que estão aqui na rua, pela minha comunidade. Agora eu tenho um filho, e esse filho é meu. Essa mulher resolveu submeter Samuel a uma fusão, a uma pressão. Ainda criança, esse garoto estava lá na escola com Eli. E ele dormia num quarto, junto da presença de Deus. E Deus, como diz o texto, não falava com muitas pessoas. E me parece que quem escreveu esse texto, ele escreveu que Deus não falava com muitas pessoas, mas parece que Deus não tinha muito com quem falar. E a gente fica de joelhos, orando, gritando, berrando como uma cabra e dizendo: Deus, fala comigo. E parece que Deus não quer falar com a gente. Não, Deus não consegue falar com você. Porque você, carvão, mineral precioso, mas destrutível, não quer se submeter ao processo que Deus quer colocar na sua vida, para que você seja aperfeiçoado a ponto de se tornar eterno. Você não quer viver o processo, você não quer viver a pressão de Deus, você não quer se colocar na brecha, você não quer passar pelo aprisco, você não quer pagar o preço. Samuel ouviu a voz de Deus. Samuel pagou o preço. E por isso se tornou alguém tão precioso, a ponto de ainda criança ouvir a voz de Deus. Deus, nessa manhã, Ele quer transformar você em uma pedra preciosa. E talvez, e quase sempre isso acontece, quando Deus fala com alguém, a gente olha para o nosso passado. E a gente diz: como pode ser eu? Como pode ser eu? Porque eu não sou tão especial assim. Eu nem sei falar direito.
Eu nem li esses livros todos, eu nem fiz faculdade, eu nem terminei a 8ª série, eu não sei quem é você. Mas se Deus está chamando você essa manhã, você tem um necessário para deixar de ser carvão e virar uma pedra preciosa nas mãos de Deus. Se Ana tivesse sido egoísta, como eu e você somos todos os dias das nossas vidas, a gente tinha perdido um grande profeta. A gente teria perdido um homem de Deus que conversava com Deus, um homem que deu a direção ao povo de Israel, um homem que nomeou reis, um homem que fez sacrifícios. Então, muitas das vezes, quando você escolhe todos os dias ser egoísta, ser medíocre, guardar para você aquilo que Deus tem dado a você, você impede que escolas como essa no Senegal sejam construídas aqui na cidade de Brodowski, ao redor dessas cidades e quem sabe nos confins da terra. Você está dizendo para Deus: o meu egoísmo está me bloqueando de ser aquilo que o Senhor quer que eu seja, para acontecer aquilo que o Senhor quer fazer através da minha vida. Então o Senhor, nessa manhã, para você que veio aqui receber uma palavra de Deus para a sua vida, o Senhor está abrindo agora um lugar nesse altar para você. Mas não é um lugar para você cair e fazer aquela choradeira, não. É um lugar consciente. É um lugar racional. Talvez você não caia no espírito como você gosta de fazer, mas você vai levantar nessa manhã no espírito. Como Deus levantou Ana e doou Samuel para nós. Como Samuel se levantou no espírito e se consagrou a Deus e ouviu a voz de Deus e governou o povo de Deus. Você, independente do buraco que você saiu, Deus vai usar você como Ele quer usar, porque não depende de você se aquilo que Deus quer que você faça, depende só de você se entregar para o Senhor. Feche os teus olhos. Porque você é assim como esse mineral que só serve para assar carne. E é o que você tem. Você vai chegar nesse altar e dizer: Senhor, eu quero consagrar alguma coisa que eu sou tão apegado, ou uma pessoa, ou um lugar. E é engraçado que está me vindo à memória o momento, pastor, que Deus disse para mim: Carlinhos, dê a sua empresa. Eu orava muito por um sócio. E eu dizia: Deus, o Senhor vai me dar um sócio, eu vou ficar sócio e eu vou para a África. E Ele vai me mandar todo mês um dinheirinho. Participação nos lucros. Ele vai me dar todo mês esse dinheirinho e eu vou me manter. Amém. Esse é o caminho. E eu comecei a orar por um sócio. E o Senhor me deu um nome. E eu marquei num restaurante chique de Recife. Afinal de contas, era um jantar de negócios. Sentei com esse garoto. Era um garoto que tinha sido meu funcionário. E depois ele foi para uma multinacional. E esse garoto, conversamos, comemos, a conta foi ficando cara. Mas eu disse: eu vou sair daqui com um sócio, não importa o tamanho da conta. Quando terminamos de jantar, eu olhei para ele e disse: meu querido, eu orei e Deus me disse que era para eu propor sociedade para você. E ele disse para mim, decepcionado: eu adoraria ser seu sócio, mas eu não tenho R$1 para dar para você. O dinheiro que eu tinha, eu comprei um apartamento. Eu engoli seco, paguei a conta cara e voltei para casa. E eu disse: Senhor, o que foi que eu não entendi? Deus me disse: você pediu um sócio, você não pediu dinheiro. Cuidado com o que você pede para Deus. Eu entendi: manda quem pode, obedece quem tem juízo, já diz o recifense. Liguei para essa pessoa novamente. Só que eu não marquei nesse café caro, eu marquei na McDonald's. R$55 o Mac feliz lá deles. Comi e disse, e ele já olhou para mim e disse: Carlinhos, não é possível.
sabe que eu não tenho dinheiro. E eu disse: filho, Deus está dizendo para eu dar para você metade da minha empresa. Ele ainda descrente, ganhei ele para Jesus um dia desse. Ele disse: se Deus está dizendo, está dito. Esse homem é dono de uma empresa hoje que fatura milhões de reais. E eu sou dono de um negócio celestial que salva milhões de pessoas. Eu não sei o que você está negociando com Deus essa manhã. Eu não sei o que você está negociando com Deus essa manhã. Mas se você está negociando, deixa de besteira. Levanta do seu lugar. Seja homem, seja mulher. E se coloque diante do altar. Porque é isso que você guardou para você vai matar você. Vai amaldiçoar a sua vida. E quem sabe fazer você perder a sua eternidade. Por você não compreender o propósito de Deus. E quando você chegar diante de Deus, Ele vai olhar para você e dizer: quem é você? Sai daqui, que eu não te conheço. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos e começa a pensar nessa manhã. Porque não sou eu que vou lhe dizer o que você vai ter que abrir mão, ou o que você vai ter que consagrar, feito Ana consagrou Samuel. Tudo que ela queria era um filho. E tudo que ela queria ela teve. Mas tudo que ela teve, ela deu para o Senhor. E tudo que ela teve, deu para o Senhor. Fez da obra do Senhor algo muito mais importante. E que alcançou muitas pessoas. Então não é sobre você. O que você está guardando e prendendo, e quem sabe transformando no seu bezerro de ouro, está amaldiçoando você e sua família. E vai fazer com que você não alcance aquilo que Deus preparou para você, que nem cabe na sua cabeça. Então, levanta do teu lugar e traga para o altar a sua pedra de carvão. Segure a sua pedra de carvão e traga para o altar. Porque você vai voltar daqui um diamante, uma pedra preciosa. Se ajoelhe, ore, faça o que você quiser. Aqui é a casa do seu Pai. Esse altar não é meu, não é do pastor, não é da igreja metodista. Esse altar só existe porque alguém sacrificou por você. Eu não quero saber da sua idade, porque Samuel ainda era criança quando ouviu a voz de Deus. Levante do seu lugar. Seja corajoso, seja corajosa. Tome uma decisão consciente. Deus que me deu tudo, do meu coração. O perfume mais caro
pessoas aqui nesse salão que nem vai abrir mão, talvez, de algo físico, como eu abri, material. Mas pessoas aqui que têm um trauma muito grande relacionado ao passado. Talvez relacionado ao seu pai, à sua mãe, ou um abuso, seja sexual ou moral. Alguém que prioriza isso todos os dias. E tenha transformado isso em algo que tenha tomado a sua vida. A ponto dela não ouvir aquilo que Samuel ouviu. Eu quero dizer para você, você vai ser curado e você vai ser curada disso. Mas você vai ser curado e curada disso no caminho. Não espere ser curado e ser curada para começar a caminhar, porque isso não vai acontecer. A cura vai acontecer quando você começar a ministrar cura. Toda vez que você estender a mão sobre alguém pedindo por cura, a cura que você ministrar vai curar você. E aí você vive olhando para trás, dizendo: Senhor, isso é muito pesado para mim. Eu não vou conseguir, Senhor Deus, chegar onde eu quero chegar, porque isso é muito pesado para mim. Aí já faz 1, 2, 5, 10, 20 anos que esse negócio passou. Aí você está o quê? Pensando nisso. E fazendo disso algo tão grandioso na sua vida, que ocupa a sua mente, ocupa o seu coração, a ponto de Deus não encontrar brecha no seu coração para habitar no seu coração. Então eu peço que você levante do seu lugar e venha aqui à frente, que eu quero orar por você. Porque hoje acabou. Assim como Jesus disse num tanque de Betesda, aquele homem que sofria 38 anos, disse: meu filho, hoje acabou o seu sofrimento. Você vai sair daqui andando. Acabou hoje. Eu vou até dizer o dia e a hora, pastor. Domingo 3 de março de 2024. Você vai sair daqui e vai escrever isso na sua Bíblia, na sua parede. O que é que você vai escrever? Eu não sei. Mas foi hoje. Acabou hoje. Porque enquanto você vai caminhar com Deus, o Senhor Ele vai te curar. E as tuas feridas não vão te impedir de ser quem você deve ser. Elas não vão tomar o teu tempo, a tua cabeça, o teu tempo de terapia. Não vai te preocupar. Porque o texto diz que as coisas velhas ficaram. E talvez você esteja pensando: mas esse homem não sabe nem o que eu passei, não sabe nem o que eu vivi. Eu digo para você: olha, eu sei. Eu sei muito bem o que é sofrer. Eu sei o que é muito bem a gente ser vulnerável. Mas eu também sei o que é estar no altar do Senhor. Eu sei muito bem o que é poder estar vulnerável na presença de Deus, a ponto de nada que está na minha cabeça faça de mim alguém travado, morto espiritualmente. Porque não importa o que eu vivi, o que eu passei, o que importa é que a partir de hoje eu serei. Você vai ser um diamante. Você vai ser um diamante. E tudo que você contar da sua vida passada vai ser para a edificação do corpo de Cristo. Então, além de Deus curar você, Ele ainda vai usar toda essa desgraça que você viveu no passado, vai transformar isso em salvação. Então, não sofre sozinho não. Venha-se embora. Venha-se embora, você que está morrendo de chorar aí. Você que tem vergonha. Eu quero dizer para você, está chorando porque você tem um Deus. Deus te chama nessa manhã.
para fazer algo extraordinário na sua vida. E talvez você esteja se olhando no espelho e dizendo: eu não sou nada. Hoje você não é nada, mas a partir de agora você vai ser alguém na presença de Deus. Você vai ser lapidado, você vai ser transformado. Deus vai organizar suas moléculas, sua vida. O Senhor vai transformar em alguém indestrutível, porque agora você é eterno. Porque agora você não vai viver como um ser que não é eterno. As memórias vão vir na sua cabeça. Ah, você passou por isso, você veio por isso. Você diz: é, eu passei. Mas as coisas que passaram ficaram para trás. E tudo agora, daqui para frente, dia 3, dia 4, dia 5 para lá, tudo vai ser novo na sua vida. Então abre a tua boca agora e louva a Deus. Porque o Senhor vai chamar desse lugar pessoas para fazer coisas totalmente diferentes daquilo que ela faz hoje. E você vai passar pela pressão. E você vai chorar como eu choro. Mas você vai virar diamante. Então começa a entregar para Deus tudo aquilo que faz de você uma pessoa presa, travada. Tudo aquilo que faz com que aquilo que Deus quer que você seja não aconteça. Então começa a entregar enquanto você louva. Começa a declarar sobre tua vida. Porque assim como Ana entregou, os teus filhos, os teus netos serão uma bênção, por causa daquilo que você vai deixar hoje aqui. Porque você vai voltar para sua casa, você vai consagrar a sua casa, você vai consagrar o seu carro, você vai consagrar o seu corpo, você vai consagrar o seu casamento, você vai consagrar os seus instrumentos de trabalho, você vai consagrar tudo, porque Deus, Ele quer tudo seu. Então abre a tua boca e começa a declarar nessa manhã. Porque ninguém está aqui para brincadeira. Porque não é sobre você somente, é sobre aquilo que Deus quer fazer através de você. Você vai ser boca de Deus. Você vai ser a mão de Deus na terra. Você vai ser um pé que vai salsificar essa terra. Você vai representar o Senhor, sim. Porque não é sobre o que sua mãe disse sobre você, o seu pai disse sobre você, os seus amigos dizem sobre você. É sobre o que o teu pai na cruz nessa manhã está dizendo sobre você. Então glorifica, igreja. Abre a tua boca e glorifica. Glorifica. Te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado, receba.